um dos jogos mais jogados da história dos games em poucas horas. Você sabe de que jogo eu estou falando? Se você falou Black Myth Wukong, você acertou. Black Myth Wukong é o novo RPG de ação do estúdio chinês Game Science, com financiamento da Tencent, que tem chamado a atenção de jogadores por sua inspiração em Dark Souls. O jogo é inspirado no antigo livro chinês Jornada ao Oeste. Traz belos gráficos através do motor Unreal 5 e se tornou um dos maiores e mais aguardados games após ser revelado há 4 anos atrás. Porém, ele também se viu envolto em algumas polêmicas durante esse período, envolvendo declarações sexistas de devs, entre outros problemas. Mesmo com problemas externos, em apenas algumas horas, Black Myth Wukong se tornou o jogo single player mais jogado da história do Steam, superando Elden Ring e Cyberpunk 2077, além de ser o segundo jogo mais jogado no ranking geral. O jogo já está à venda no PlayStation 5. Mas qual a história de Black Myth Wukong? O enredo do jogo começa baseado na história do rei macaco, Sun Wukong, em Jornada ao Oeste, um macaco guerreiro e travesso que atingiu a iluminação através do reino, mas acaba sendo derrotado pela divindade Erlang Shen. Após sua derrota, uma pedra surgiu no topo do Monte Huago, supostamente contendo seus restos mortais, e os 6 sentidos de Sun Wukong teriam se espalhado pelo mundo em 6 diferentes relíquias. Reza a lenda que, caso alguém traga de volta todas as relíquias para este local, o Rei Macaco poderá se erguer novamente. Esta é a missão do protagonista destinado, um macaco guerreiro como o Kong. Mas Black Myth Wukong é um Souls-like? Há muitos elementos em Black Myth Wukong que se remetem aos games estilo Dark Souls, chamados de Souls-like. Porém, o jogo não deve se encaixar nas expectativas do gênero. Algumas semelhanças incluem o sistema de estamina, frascos para recuperar energia, templos para salvar o jogo, que fazem inimigos retornarem, entre outros. Por outro lado, apesar do grande desafio dos chefes, eles não são tão difíceis quanto os dos games da From Software. Há um grande foco na narrativa do game, algo que normalmente fica escondido nos jogos da série Souls. Os cenários também são menos abertos e as batalhas contra os chefes mais frequentes, o que levou alguns usuários a descreverem o título como um boss rush. Segundo a produtora do jogo, Game Science, eles não consideram o game um Souls-like, e sim um RPG de ação. E Black Myth Wukong tem demo? Infelizmente, Black Myth Wukong não liberou uma versão demo para jogadores testarem o game antes de comprarem. Uma build inicial do jogo chegou a ser criada pela Game Science, cobrindo aproximadamente as primeiras 2 horas de gameplay, mas apenas para exibir o título para a imprensa especializada. Além disso, há uma forma de usuários de PC testarem no seu computador para saber se o mesmo dá conta do game. A ferramenta Black Myth Wukong Benchmark Tools está disponível na Steam e simula uma cena comum do título para tirar essa dúvida. Quantas horas de gameplay tem Black Myth Wukong? Ainda há poucos dados sobre quanto tempo leva para terminar Black Myth Wukong, porém a experiência de jogadores que fizeram reviews do jogo indicam 30 horas para a campanha principal. Já o site How Long to the Beat, que registra médias de tempo de jogos de usuários, indica por volta de 40 horas de campanha com alguns extras, como chefes opcionais. Por se tratar de um game com nível de dificuldade elevado, esse tempo pode variar bastante de acordo com o nível de habilidade do usuário. Apesar de inicialmente só ter sido lançado para PlayStation 5 e PC, Black Myth Wukong não é um jogo exclusivo de console da Sony. O game seria lançado simultaneamente também no Xbox Series X e Xbox Series S, porém sofreu um atraso. Segundo a produtora Game Science, a versão do console da Microsoft não estava atendendo os padrões de qualidade do estúdio.
não foram dadas maiores informações sobre o adiamento, mas é possível que tenha algo a ver com a versão do Xbox Series S, devido ao console ter menos potência do que seu irmão maior. Vale lembrar que Baldur's Gate 3 também saiu primeiro no PS5, demorando alguns meses para chegar aos consoles Xbox por conta da versão de entrada. O sucesso arrebatador no Steam, poucas horas após o seu lançamento, Black Myth: Wukong se tornou um dos games mais jogados de todos os tempos da Steam, atingindo uma contagem de mais de 2 milhões de jogadores. O game superou quase imediatamente títulos como Palworld, Counter-Strike, Lost Ark, Dota 2, Cyberpunk 2077 e Elden Ring. Segundo o site terceirizado Steam Charts, que registra dados de loja, o maior pico do game foi de mais de 2 milhões de jogadores simultâneos, se tornando o game mais jogado de todos os tempos. Apenas PUBG está à sua frente, com um recorde de mais de 3 milhões de players simultâneos. Sexismo, guia controversa e mais polêmicas. A grande expectativa de Black Myth: Wukong após a sua revelação do título também jogou luz em pontos não tão positivos da produtora Game Science. Foram encontradas muitas postagens na rede social chinesa Weibo, em que desenvolvedores fizeram comentários sexistas sobre jogadoras, além de mensagens com conotação sexual, em todos os eventos de games. O estúdio também se recusou a responder perguntas sobre o assunto para veículos de imprensa, além das postagens surgirem relatos sobre a produtora ser um ambiente tóxico para mulheres, devido a uma cultura misógina. O game também se envolveu em uma nova polêmica há poucos dias antes de seu lançamento, com o suposto guia de conduta enviado para criadores de conteúdo que desejassem acesso ao game. De acordo com o material, seria proibido citar as palavras como Covid-19, quarentena e isolamento, ou mesmo discutir temas como indústria de games na China ou trazer propaganda feminista nas análises. A autora de um review de Black Myth: Wukong, que reclamou da falta de representação feminina no game, chegou a ser atacada online por usuários a ponto de o site em que ela trabalha precisar ocultar o nome da autora por segurança. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal e se curtiu o conteúdo, deixe o like.